Ok. Não estava gravando, agora está gravando. Ó. Então, exercício C, para quem chegou agora por último, seja bem-vindo. Exercício C da página 196, tá? Então, nós temos aqui esse x menos 2 ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado é o quê? X que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 2. Essa multiplicação aqui vai dar que resultado, professor? X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 2 vai dar menos 2x. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x de novo. E menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Ou seja, aqui deu x ao quadrado menos 4 de x mais 4. Tá bom? Esse valor aqui nós vamos substituir no lugar desse. Então vamos lá. 2x menos 1 igual x ao quadrado menos 4x mais 4. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, professor, tá dando para entender tranquilo. Tudo bem? Beleza. Ó, agora nós vamos pegar esse 2x e passar para o lado do x ao quadrado, tá bom? Vamos colocar tudo do mesmo lado. Então, eu vou reescrever aqui. Vou reescrever o x ao quadrado aqui agora. Vou até trocar de caneta. Ó. X ao quadrado menos 4x mais 4. O que acontece com o 2x quando ele troca de lado? Quando ele passa para o lado do x ao quadrado, ele vai vir com o sinal trocado. Ó. Então, vai ficar menos 2x. O que acontece com o menos 1 quando troca de lado também? Então, ele vai vir mais 1. Tudo isso igual a zero. Tá? Então, agora nós vamos ter nossa equação do segundo grau. Ó. X ao quadrado menos 4x com menos 2x menos 6 de x. 4 com 1 mais 5. Isso igual a zero. Pronto. Agora eu tenho a nossa equação de segundo grau e nós vamos resolver ela. Tá? Então, todo o processo anterior era realmente para chegar nessa parte aqui. Ó. Tá? Deixar a nossa equaçãozinha bonitinha, uma equação de segundo grau. Deixa eu apagar o rascunho aqui que a gente fez do lado. Ok. Continuando aqui em cima, então nós vamos resolver essa nossa equação. Então vamos colocar ela aqui. X ao quadrado menos 6 de x menos 6 de x mais 5 igual a zero. É importante que você sempre tenha um caderninho aí, pode ser de brochura, pode ser um caderninho, seu caderninho de anotação. Essas dicas que o professor está colocando aqui, você faz uma página de dicas, fala, dica de matemática, faça isso. Quando aparecer raiz quadrada, faça isso. Porque isso vai ficar memorizado na sua cabeça, tá? É algo que o professor sempre pede para os alunos fazerem. Algum de vocês, por obséquio, por favor, pode falar quem é o A, quem é o B e quem é o C na nossa equação? O A é 1, O A é 1, isso mesmo. E o o nosso B B? é 6, Isso, menos 6, isso menos mesmo. 6, E o C? 5. Isso. Perfeito. Parabéns. Então, ó, o A é número 1, o B é menos 6 e o C é o número 5. A gente pode fazer separado o delta ou junto. Eu vou fazer separado agora para aqueles que fazem separado. Não tem importância fazer junto ou fazer separado, tá? O importante é fazer certo. Delta é igual. B ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, multiplica o valor de C, que é 5. Então, delta é igual. 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5 é 20. Então, nós temos aqui menos 20. Ou seja, o nosso delta deu exatamente 16. Agora a gente vai fazer a segunda parte. Então, x é igual menos
o valor de B, ou seja, o B é 6. Então, menos o menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta deu 16, então, raiz quadrada de 16. Tudo isso sobre 2, que multiplica o termo A, que é 1. Prontinho. Agora nós vamos ter x' e x duas linhas. Então, ó, nosso x é igual. Menos com menos é mais, então, mais 6, mais ou menos o valor da raiz do delta. Quanto que é a raiz do número 16? 4. 4. Isso, então a gente vai colocar mais ou menos 4 e dividir isso por 2. Mais ou menos 4. E 2 vezes 1 dá 2 aqui embaixo. Primeira resposta. Segunda resposta. Na nossa primeira resposta, aqui vai ser 6 mais 4. 6 mais 4 aqui dá 10. Então, 10 sobre 2. Segunda resposta, que é o nosso x duas linhas. Deixa eu até colocar o x' lá, porque senão vai ficar solto lá em cima, não sabe nem que incógnito que ele é, né? Ó, x' é 10 sobre 2. X duas linhas. X duas linhas é 6 menos 4 dá 2, aqui fica 2 sobre 2. Então, duas respostas. 10 sobre 2 é 5. Aqui é a primeira resposta. 2 sobre 2 é 1. Está aqui a nossa segunda resposta, tá? Então, ou dá 5, ou dá 1. Agora nós vamos voltar ali e ver o ajuste. Ó, o x não pode assumir, ou seja, esse x aqui, a gente já disse que ele não pode assumir um valor menor do que 2. O x tem que ser no mínimo 2, ou seja, se eu conseguir fazer isso aqui ficar 0, o x tem que ser no mínimo 2, ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 2. Mas também, para isso daqui, ó, se isso daqui for igual a 0, para aqui dentro a gente começou assim, ó, que 2x menos 1 igual a 0, ou seja, o x tem que ser igual a 1 sobre 2, ou seja, o x tem que estar nesse intervalo de meio, tá certo? Ó, o nosso x tem que ser esse aqui, ó, maior ou igual a esse valor, porque senão a raiz aqui vai ficar negativa. E essa raiz não pode ficar negativa. Então, o x está no intervalo entre 2 e meio. Então, meio menor ou igual a x, e x tem que ser... Olá. De jeito nenhum, pode ser. Fica à vontade, prof. Tchau, tchau. Tá? Então, o x tem que estar nesse intervalo aqui, ó, entre meio e 2. Tá? Ele não existe nesse intervalo. Tá certo? Então, vamos colocar aqui. Então, entre meio e 2, quem que é o meio, professor? O meio é o 0,5. Entre 0,5 e 2, vai fazer com que esse pedaço aqui, ó, fique negativo. Tá? Esse pedaço aqui fica negativo. Então, aqui não existe x. Não existe resposta. Resposta. Para raiz quadrada de número negativo. Tá? Então, só por isso, a gente vai falar que o número 1 não convém. Tá? Então, o número 1 não convém. A resposta correta é o número 5. Por que o número 1 não convém, professor? Porque entre 0,5 e 2, eu tenho o número 1 aqui no meio. Tá? Então, dentro desse intervalo aqui é um intervalo fechado, aqui também é um intervalo fechado.
tá? Não existe x. Só existe x para essa parte e para esta parte. Ou seja, maior do que 2, maior ou igual a 2 e menor ou igual a 0,5. Beleza? Então, é só um ajuste. Então, por isso que a resposta 1 não convém para a gente nesse exercício. Então, a resposta correta, ou seja, a resposta do final do nosso exercício, é exatamente uma solução chamada 5. Não vou deixar vocês... Ah, professor, ficou meio estranho aquele negócio ali em cima. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui na frente. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Eu sei que Professor, gente... Pode falar. só um instante. A resolução ficou bem tranquila. O que eu não conseguiria fazer, se eu fosse resolver sozinho, é deixar o quadrado lá no início, ó, as duas contas lá. Ah, entendi. Ó, Por que o senhor fez aquilo mesmo? isso. Por que a gente colocou ao quadrado os dois lados? Primeira coisa que você tem que fazer é deixar a raiz sozinha. Ó, a gente pegou o 2 e passamos para o outro lado. Deixou a raiz sozinha do outro lado da igualdade. Ó. Só a raiz quadrada de 2x menos 1. Por que a gente eleva ao quadrado? Para tirar essa raiz daqui. Tá? A gente eleva ao quadrado, Arthur, para tirar a raiz. Professor, mas aí tem que elevar os dois valores? Não podia ser só o que tem raiz ao quadrado? Não. Isso aqui chama-se equação. Equação. O que você faz de um lado, você faz do outro. Tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. O professor até colocou aqui no quadro, no cantinho, eu não explorei esse lado ainda, mas eu vou explorar esse lado assim que vocês estiverem mais enganjados aí nas questões. Eu tenho certeza que a gente está acelerando. De pouco a pouco a gente está aprendendo, está revendo bastante coisa, está voltando na nossa mente bastante coisa. Lembra lá, ó, o professor colocou no quadro esses dias assim, ó, A é igual a B. Então, B é igual a A. Você observou que hoje eu já fiz isso, ó. 2x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 4. E quando eu coloquei o x ao quadrado menos 4x mais 4 aqui, e voltei o 2x e coloquei ele aqui, falei que estava voltando, ninguém mais perguntou. Aí falaram, professor, por que ninguém mais perguntou? Porque está acreditando no senhor 100%? Não, porque vocês entenderam que se eu falar para você que A é igual a B, B também é igual a A. Eu posso pegar essa parte aqui, colocar do outro lado e pegar isso aqui e colocar do lado de cá. Ou seja, quando eu faço 2x menos 1 voltando para o lado do x ao quadrado, ele volta com o sinal negativo, ou seja, vocês já entenderam essa parte. Ali também é a mesma ideia. Ó. O que aconteceu aqui? Você tinha essa raiz e você tinha esse número aqui. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Ó, se eu fizer assim, ó, B mais 2. Do outro lado tem que ficar A mais 2. Tem que ter o mais 2 do outro lado. Olha o que a gente tinha aqui, ó. Eu vou até puxar um pouquinho mais para lá. Deixa eu erguer um pouquinho aqui assim. Só para me mostrar para você essa parte aqui, ó. O que você tinha ali? Você tinha assim, ó, raiz quadrada de 2x menos 1. Deixa eu até passar uma linha aqui para você não confundir. Ó, 2x menos 1, tudo dentro da raiz, mais 2 igual a x. Igual a x. Ó, raiz quadrada de 2x menos 1, mais 2, menos 2, igual a x, menos 2. Olha que interessante. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei o menos 2 aqui? Ó, a gente não colocou o menos 2 aqui? Como a gente colocou? Por que a gente colocou esse menos 2? Para zerar aqui, ó, para dar zero aqui. Como eu acrescentei esse menos 2, eu também tenho que acrescentar ele do outro lado. É uma igualdade. É uma igualdade. Tá? Então, eu acrescentei esse menos 2 para dar zero aqui, ou seja, para ficar apenas a raiz quadrada de 2x menos 1. Esse menos 2 também tem que acrescentar aqui. Então, o número não pula de um lado para o outro. Não tem como você pegar esse número e trazer ele para o lado de cá. Não existe isso. O que existe são igualdades. O que você acrescenta na primeira parcela, você acrescenta na segunda. O que você multiplica na primeira parcela, você multiplica também na segunda. Tá bom? Tcharam!
Olá, Ok, vocês estão professor. ainda aí? Vocês estão Estou. ainda aí, Larissa? Profe- Ok. Professor, Pode perguntar. você pode me explicar por que x tem que ser maior que 2? Sim. E por que se ele não fosse, a raiz ficaria negativa? Por favor. Uhum. Posso sim. Eu vou, como está bastante escrito aqui, o professor, deixa eu só puxar um pouquinho para lá. Eu vou colocar o exercício ali. Deixa eu voltar aqui sim. Vou voltar um pouquinho nosso exercício para lá de cá para a gente observar. Ó, esse aqui é o nosso valor C. Então ficou 2x menos 1 mais 2 igual a x. Ok. Então a gente está falando de igualdade. Eu vou colocar ela aqui para você. Então vamos colocar aqui 2x, vamos colocar aqui assim, 2x menos 1 dentro de uma raiz, mais 2 igual a x. Digamos que você colocou que esse aqui é zero. Então esse aqui é zero. Vai ficar 0 mais 2 igual a x. Então, o que nós temos? Nós temos que a solução disso daqui, o x, ou seja, para esse ser igual a esse, o x tem que ser igual a 2, certo? Tá? Então, isso só funciona se o x for igual a 2, ou seja, para a primeira parcela, que a gente chama aqui de primeira parcela, ser igual à segunda parcela, o x tem que ser igual a 2. Então, beleza, a gente já aprendeu isso. Segunda coisa, raiz quadrada. A raiz quadrada de 2x menos 1 não pode ser negativa, ou seja, porque não existe número negativo, ou seja, não existe raiz quadrada de menos 6, falando de números reais, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo, ou seja, não existe raiz quadrada de menos 9, falando dos números reais, ou seja, menos 9 não existe dentro dos números reais, sendo raiz quadrada. Não tem nenhum número nos números reais que multiplicado dê menos 9. Tá? Porque a definição de raiz quadrada é assim, ó. Definição de raiz quadrada, Nicole, Nicole não, foi a Ana que perguntou, né? Ana, a noção de raiz quadrada é assim, ó. A raiz quadrada de A será igual a B se e somente se esse B vezes esse B der o resultado A. Essa é a definição de raiz quadrada. Tá? Essa é a nossa definição de raiz quadrada. Ou seja, a raiz quadrada do número 25 é o 5. Por quê? Porque o 5 multiplicado pelo 5 dá 25. Aí você pode perguntar assim, ou falar, professor, mas é muito simples. Eu posso encontrar a raiz de menos 9. Pode ser 3. Não, 3 vezes 3 é 9. Não, então pode ser menos 3. Então, menos 3 vezes menos 3 é 9 também. Ou seja, é positivo. Então, por isso, quando você tira duas respostas da raiz, você coloca que a raiz pode ser x'3 ou a raiz pode ser x duas linhas menos 3. Tá. Dito isso, a gente vai voltar aqui no nosso problema agora. O que o problema aqui propõe para você, então? Ou x é 2, deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Isso. Ou o nosso x é igual ou maior que 2, tá? Ou o nosso x é maior ou igual a 2. Ou nós temos o 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Isso daqui tem que ser maior ou igual a 0. Porque não existe raiz de número negativo. Então, vamos lá. 2x é maior ou igual a 1. Ou seja, nosso x tem que ser maior ou igual a 1. O 2 divide, ó, dividido por 2. Ok? Olá. Ou o nosso... Tudo bem? Ok, professor, ok. Ok. Tá? Então, qual é o intervalo que o nosso x vai assumir, então? Os intervalos
dos valores maiores do que meio e maiores do que 2. Ó, maiores ou igual a 2. Ficando, então, um lapso aí, um pedaço entre meio e 2, entre esse meio e esse 2, que faz com que, essa raiz seja negativa. Então, ela não pode existir por essa causa. Essa organização aqui, ó, a gente vai aprender, vai ter um módulo só para isso, tá? Se eu não me engano, no módulo 3 tem um módulo só para isso daqui. A gente vai fazer um monte de vezes isso, um monte de vezes isso daqui. Bom? Então fica aí bem tranquilo, a gente vamos continuar aqui, mas mesmo assim a gente vai ver sim outras vezes isso. Vocês não vão ficar aí sem. Deixa eu limpar aqui. Eu tenho que apagar esses carinhas, né? Beleza. Agora, a gente tem a nossa questão. Continuando então, nós vamos ter a nossa questão 2. Deixa eu pegar ela aqui. Essa é bem mais simples, bem mais tranquila de se fazer, mas eu quero aqui relembrar alguns conceitos que nós estudamos no início do nosso módulo. 2 da UEL. Deixar ela aqui assim. O João é dono de um food truck, uma espécie de lanchonete estruturada em cima da carroceria de um veículo. É utilizada para preparar e vender lanches. Ele quer enfeitar uma das faces da carroceria de seu caminhão, cujo formato é um retângulo, contornando com fita de LED. Aí ele pergunta o seguinte: considere que João precisa exatamente de 700 centímetros de fita de LED. E que a área retangular, limitada pela fita de LED, deve ser igual a 30.000 centímetros quadrados. Aí a pergunta: quais as dimensões desse retângulo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a pergunta. Ó. Se você tem hábito igual eu, já risca aqui. Qual que foi a pergunta que ele fez? É isso aqui. Tá? Qual é as dimensões do retângulo? É essa aqui que é a pergunta que ele quer saber. Tá? Se ele quer saber quais são as dimensões, a gente tem que desenhar um retângulo, então. Vamos desenhar um retângulo aqui. Imagina aqui. Tá? Esse é o retângulo. E aqui é o caminhãozinho dele ali, né? Então, vamos lembrar lá. Esse retângulo aqui diz da carroceria dele, que ele quer aqui fazer um... Ó, meu desenho ficou ótimo hoje, viu? Tá vendo? Aí, esse aqui é a parte onde ele quer desenhar. Então, lembrando que todo retângulo, o que você tem aqui? Você tem duas dimensões. Você tem uma dimensão aqui e outra dimensão aqui, que são diferentes. Então, a gente não pode colocar a mesma letra. Se a gente pudesse colocar a mesma letra, seria fácil. X vezes x, x ao quadrado, igual a 700. Terminamos. Não, não é isso. O que ele tem aqui é o seguinte, ele tem aqui um x e aqui ele tem um y. Tá vendo? Ó? São duas dimensões diferentes. Essa primeira dimensão e essa segunda dimensão. Tá bom? Então, vamos lá observar o seguinte. Se aqui é x, aqui é y, aqui também é x. Ó, e aqui também é y. Então, eu vou perguntar para você, que na outra aula eu já perguntei, o que é perímetro? O que é perímetro? Olá. É a medida do contorno da figura?
Do contorno da figura, isso mesmo. Isso mesmo. Ó, contornando com a fita de LED. Aí ele disse aqui, ó. João precisa exatamente de 700 centímetros de fita. Ou seja, o contorno é 700 centímetros. E o que é o contorno? O contorno é a soma de x mais y mais x mais y dá 700. Ou seja, 2x mais 2y é igual a 700. Eu posso também, ok? Tudo bem até aqui? Sim, professor, tá dando para entender. Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos lá. A segunda informação que ele coloca aqui para a gente é que a área retangular é 3.000 centímetros quadrados. E como que a gente acha a área de um retângulo? Base vezes altura? Base vezes altura, isso mesmo. Então, a área é a base multiplicado pela altura. Então, a área, ele disse que é 3.000. Então, 30.000. Então, 30.000 é a base. A base é y. Então, y. E a altura aqui é x, ó. Y vezes x. Ou x vezes y, tanto faz. Beleza. Então, já temos agora duas informações tranquilas que vai dar para a gente trabalhar bem legal aqui. Vou pedir para você só pensar um pouquinho aqui. O que tem em comum aqui, ó? 2, 2 e aqui é 700, certo? Eu posso estar melhorando isso daqui assim, ó. Só melhorando, tá? Pode fazer assim, professor? Claro que pode. Mas só para a gente melhorar, a gente vai fazer o seguinte, ó. X mais y. Se 2x mais 2y é 700, então 1x mais 1y é quanto? É 350? 350, isso mesmo. 350, tá? Ó, 1x mais 1y é 350. Agora nós temos duas equações. Então nós temos aqui, ó, 1x mais 1y é 350 e o x vezes o y é 30.000. Bom? Então nós temos essas duas equações aqui. Certo? E aí como que a gente pode proceder aqui? Nós podemos isolar um desses valores aqui, tá? E o valor que a gente pode isolar pode ser esse y aqui, ó, tá? Esse y aqui. Isolando o y, a gente vai ficar o seguinte, ó. Y é igual a 350 menos x. Agora, esse valor de y eu vou substituir aqui, ó, na multiplicação. Então, vamos lá. X multiplicado pelo valor do y, quanto que é o y, professor? O y está lá, ó. 350 menos x. Faltou um zero aqui, professor. 350 menos x. Ó, y é 350 menos x. Fechou parênteses, igual a 30.000. Ok? Agora nós vamos fazer esse cálculo aqui, tá bom? Então o professor vai trazer ele para cá, ó, aqui em cima, aqui para a gente continuar, tá? Ó, x que multiplica 350 menos x é igual a 30.000. X que vezes 350 dá 350x. X vezes menos x vai dar menos X ao quadrado. Ao quadrado, isso mesmo. E aqui nós temos o nosso 30.000. Nós vamos resolver
essa questão. Vou trazer o 30 mil para o outro lado. E a gente nem vai usar Bhaskara. Eu vou pedir para você pensar em dois números. Tá? Vai pensar em dois números para mim. Aqui eu vou trazer o 30 mil, tá? Vou botar o 30 mil aqui. 30 mil vem negativo, então fica menos 30 mil. Isso, perfeito. Isso igual a zero. Qual número mais qual número dá 350? E qual número vezes qual número dá 30 mil? Pensa aí, dois números somados dá 350 e dois números multiplicados dá 30 mil. Somados? Isso. 150 com quanto? Pode continuar no raciocínio. 175 mais e 15 mil? Para dar 350. 175, não é? 175? Não, não é. Não. Dois números. 125. Ó, fala para mim. Dois números que multiplicados... 30 mil é complicado de pensar, mas dois números que multiplicados dê 30. Multiplicados, professor. Multiplicados. Somado. Multiplicado é esse e somado é esse. Somado é 350. Dois números que somado dá 350 e dois números multiplicados dá 30 mil. 175. 175? Ele multiplicado vai dar 30 mil e alguma coisinha. Não, então não pode ser alguma coisinha, tem que dar 30 mil certinho. O que é o 30 mil? O que é o 30 mil? Quanto vezes quanto dá 30 mil? Olá, não ouço ninguém. 2 vezes Professor, 15 mil. Pode ser? Pode falar. O somado é 150 mais 200 e multiplicado é 200 vezes 150, que vai dar 30 mil. É isso mesmo. 150 mais 200. Aqui o somado. E o multiplicado é 150 vezes 200. Fechou. Ok. Tá? Então, o número que somados de 350 e multiplicado de o valor de 30 mil. Lembrando que o nosso x aqui eu deixei ele negativo de propósito. Por quê? Trocando o sinal dele, ou seja, multiplicando ele por menos 1, a gente vai ter o x ao quadrado menos 350 de x mais 30 mil. Isso é igual a zero. Olha que interessante, ó. Esse daqui é menos o valor da soma das duas raízes, ou seja, x' mais x duas linhas, multiplicado por x. E esse daqui é a multiplicação das duas raízes, ou seja, x' vezes x duas linhas. E aqui nós temos um x ao quadrado. Olha que interessante essa ideia aqui, que é a ideia que a gente trabalhou na aula passada. Esse daqui é a soma de 150 mais 200, e esse aqui é a multiplicação de 150 por 200. Certo? Então, aqui a resposta das dimensões são as seguintes. Uma das dimensões tem 150 e outra das dimensões tem 200. Então, vamos colocar ali. Vamos colocar a resposta aqui, ó. X' é 200 centímetros. X duas linhas é 150 centímetros, tá? Sem ter que fazer Bhaskara. Professor, eu posso fazer Bhaskara? Claro que pode. Dá a mesma coisa? Claro que dá, tá? Dá a mesma coisa, tá bom? Eu queria mostrar aqui para vocês que a soma e o produto das equações também dá certo. Então, uma das dimensões
uma das dimensões aqui nós podemos colocar que vai ser 150, então vamos colocar aqui essa na lateral de cá. Aqui deu 150 e essa de baixo aqui vai dar 200 centímetros. Tá bom? Para você ver se é verdade, então, ó, 200 mais 150, aqui em cima tem 200 também, e aqui tem 150 também. Então, dá 300 com 400, dá 700. Fechou. Deu certinho. Bom? Revisando, então, o que nós fizemos. Revisando o que nós fizemos. Primeira proposta era que o caminhão deveria ser passado uma fita de LED em torno dele. Não sabíamos a dimensão, mas sabíamos que o perímetro era 700. E a outra informação foi que a área dele dava 30.000 centímetros quadrados. Então, o que nós fizemos? Nós isolamos o Y aqui, ó, isolou esse Y aqui e substituiu ele dentro da segunda, ó. Substituímos ele dentro dessa segunda equação aqui. A nossa segunda equação era x que multiplica y igual a 30.000. Aí eu tenho x que multiplica 350 menos x igual a nosso 30.000, tá? Isso vai dar 200 centímetros e vai dar 150 centímetros aqui, resolvendo a equação na forma de Bhaskara ou não, tá? Aqui o professor falou para vocês, essas duas ideias aqui é soma, e aqui o produto. Ok? Soma e produto. A soma deu 350 e o produto deu 30.000. Gente, alguma pergunta em relação a essa questão 2? Deu para entender bem devagarzinho? Assim, o professor está sendo muito rápido? Pode fazer a pergunta. Olá, não ouço ninguém. Bom, eu entendi, professor. Fala, Stephanie, entendeu? Beleza. Não, eu entendi. Eu, okay. Não sei os outros. Ok, então. Vamos então fazer a questão de número 3. A questão de número 3 a gente vai tratar da mesma ideia, ou seja, dessa mesma ideia, e aplicar também a ideia do quadrado das raízes. É bem interessante, bem legal. A questão 3 é para expandir o conhecimento de vocês, tá? Continuar nessa ideia de ir abrindo o conhecimento. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para... Tem alguém anotando ainda? Eu vou puxar um pouquinho para a direita, para a esquerda aqui. Ok? Então tá. Qualquer coisa você pode falar que tá ficando aqui na lateral do quadro. Qualquer coisa a gente volta. Depois no final eu vou ver se eu salvo aqui algumas coisas para vocês. Questão 3. Alguém por obséquio pode ler a questão 3 para a gente? Considere um retângulo cujas medidas dos lados correspondem às raízes da equação 2x² menos 7x mais 1 igual a 0. Obtenha deste retângulo A, o perímetro, B, a área, C, a medida de uma diagonal. Ok. Então, para a gente achar o perímetro dele, o que é o perímetro dele? O que é o perímetro de um retângulo mesmo? É a soma dos lados. A soma dos lados, isso mesmo. Tá? Então, a gente pode chamar isso de A e B. Tá certo? Eu vou voltar aqui que eu quero mostrar algo para vocês bem interessante. Bem interessante. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Tá certo? É o nosso perímetro
é o nosso perímetro, só que dividido para 2. Gente, que aula fantástica. Eu não sei se vocês estão se divertindo, mas eu me divirto muito. Olha aqui, matemática é incrível, é fantástico. Você está vendo que tudo nosso perímetro não era 700? Nosso perímetro não era 700? Então, qual que é o perímetro? Exatamente, 700. E quanto deu aqui? Ó? Não deu 350? Ó? Então, esse daqui é o nosso perímetro dividido para 2. E esse daqui é a nossa área. Certo? Então, esse aqui é o nosso perímetro dividido para 2. E essa aqui é a nossa área. E é muito legal. Muito, muito interessante. Professor, por que para 2? Porque você tem 2x mais 2y no perímetro. Tá certo? 2x mais 2y. E quem que é esse daqui? Esse aqui não é 2x mais 2y. Esse aqui é x mais y. Esse daqui, é as duas raízes. É x mais y. E esse aqui quem é? É x vezes y. O perímetro é 2x mais 2y. Legal? Vamos lá, vamos para a questão 3 e a gente vai decifrar algumas coisas nesse sentido aqui, nesse sentido aqui. Tá bom? Vamos fazer desse ano o melhor ano dos nossos estudos, tá? Vamos nos aplicar mesmo de verdade, sem nos sabotar e tentar encontrar todas as coisas que eu posso fazer síntese entre 2, 3, 4 assuntos para a gente ir melhorando nossa capacidade de pensamento. E se você melhorar a capacidade de pensamento, você pode aplicar em qualquer coisa que você quiser, tá? Talvez, professor, eu não quero mexer com matemática, mas a capacidade de pensamento você pode aplicar em qualquer coisa que você for fazer na vida, tá bom? Aí na questão 3 ele pediu o perímetro. Já aprendemos como que é o perímetro. Se eu coloco que o perímetro é em relação a um retângulo, então eu tenho esse retângulo sendo x e y. Então aqui vai ser x também e aqui vai ser y também. Então ficou x, x, y, y, ou seja, ficou 2 de x mais 2 de y. Esse é o nosso perímetro. Beleza. Algumas coisas que a gente já sabe, então, sobre o nosso perímetro. Vamos falar, então, das raízes dessa nossa equação. A gente aprendeu na aula anterior, deixa eu ver se eu pego aqui para você. Nós aprendemos nesta aula isso daqui, soma e produto das equações. Como que é a soma e como que é o produto. Isso está aí na sua página 195. Deixa só eu diminuir aqui o som para me falar um negócio para o Jonathan. Um minutinho só.
Ok, voltando aqui, tá? Deixa só o professor mandar um e-mail aqui. Um minutinho, deixa eu aumentar aqui a memória. Isso. Deixa eu achar aqui. A gente até achou uma versão, Jonathan, mas uma versão muito ruim. Olha aqui para você ver como essa versão aqui aparece. Ó. Ó, o movimento da caneta, ó. Tá vendo? Ó. E ela aparece aqui embaixo. Essa versão aparece aqui embaixo. A outra versão que a gente achou, uma versãozinha que aparece um negócio aqui em cima, ela é quadrada e cinza. Pega tudo. Pega tudo. Tudo que você quiser que ele pega. Ó. Ó. Tá. Gente, então vamos lá, desculpa aí um pouquinho, estava só conversando com o Jonathan aqui, que o Jonathan é o cara da informática. Ele que nos auxilia aqui em tudo, senão essas aulas estariam só pela metade. Vamos lá. Então, voltando aqui, o que nós temos de informação, então, que o nosso livro traz para a gente, ó. Essa soma e esse produto aqui, ó. Sempre que eu olho uma equação, eu tenho o termo A, o termo B e o termo C. Então, fala para mim aí, Arthur, qual que é o termo A, o termo B e o termo C em relação a 2x ao quadrado menos 7x mais 1 igual a 0. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? A é 2, B é menos 7 e C é 1. Isso, B é menos 7 e o C é 1. Sabido isso, você pode olhar aqui, ó. O que é a soma das raízes? O que é x1 mais x2? Ou seja, o que é a soma das raízes? A soma das raízes é menos B sobre A. Essa é a soma das raízes, certo? E o que é o x1 vezes x2? Ou seja, o que é o produto das raízes? Ó, x1 vezes x2 é C sobre A. E o A, o B e o C está aqui, ó. O A e o C está aqui, ó. Tá certo? Então, para você achar as raízes, é só você fazer esse joguinho aqui de sinal, que aí vai ficar bem simples para a gente. Então, o que a gente tem no perímetro? O que é o perímetro? O perímetro é 2 vezes o x mais o y, ó. O perímetro é 2 vezes o x mais o y. Esse é o perímetro. Porque 2 vezes x dá 2x, 2 vezes y dá 2y. E o x mais y eu já sei quem é. Quem é o nosso x mais y? É menos b sobre a. Então, ó, o x mais o y, que eu chamei aqui de x' x duas linhas, tá? Ó, eu chamei aqui, o primeiro é x, o segundo é y. X' mais x'.
x' mais x duas linhas. Então, x mais o y é quem, professor? É menos b sobre a. Menos o b sobre o a. Certo? Então, quem é o b e quem é o a? O b é 7, então vai ficar menos o menos 7. Professor, quem que é o a? O a é 2 sobre 2. Então, x mais y é quem? É 7 sobre 2. Vamos achar o perímetro? O perímetro é bem simples, então. Ó. Professor, só um instante. Pode falar. Professor, Pode falar. me perdi ali. Aquele 2 vezes x mais y ali é o que é mesmo? É o perímetro. A única coisa que a gente fez foi colocar em evidência. O que que tem nesse primeiro e nesse segundo que são iguais? O número 2. Ah, tá, beleza. Foi só colocar na evidência, tá? Continua sendo o perímetro. Esse aqui é o perímetro. Então, como que é o perímetro? O perímetro não é 2 vezes esse valor? Ó, o perímetro não é 2 vezes o x mais o y? Quanto vale o x mais o y? Não vale 7 sobre 2? Então, vamos colocar 2 vezes o nosso 7 sobre 2. 2 vezes 7 é 14. 14 sobre 2 dá 7. Certo? Então, nosso perímetro, ele é 7. Tá certo? E a nossa área? Quem é a área? É a multiplicação de x por y. X por y. Olha, observe que a gente está resolvendo de uma outra forma que fica muito mais simples de você achar. Ah, professor, eu queria encontrar as duas raízes. Pode encontrar as duas raízes. Faz o delta, encontra as duas raízes. Uma é a multiplicação e outra é a soma. Tudo bem. Funciona também, tá? Mas desse jeito aqui é uma outra forma e fica mais simples. Então, esse daqui é o perímetro. Tá? Acabamos de calcular aqui o perímetro. Perímetro. Opa. E nós vamos calcular aqui agora a área. A área é x vezes y. A gente aprendeu que x' vezes x duas linhas, ou seja, o primeiro lado vezes o segundo lado é c sobre a. Então, vamos colocar aqui na frente. C sobre a. Quem é o C? O C é 1. Então, vai ficar 1 sobre o A, que é 2. Então, isso aqui deu 1 sobre 2. Certo? Então, quanto que é a área? A área vai ser exatamente 1 sobre 2. Tá? Então, x vezes y é igual a meio. Beleza? Ó, utilizando a ideia da soma e do produto. Bem simplesinho. Aí a última pergunta aqui agora é o seguinte. Qual é a medida de uma diagonal? Qual é a medida de uma diagonal? Deixa o professor puxar um pouquinho mais para cá. Vamos ver se vai. Oi. Beleza. Agora nós vamos achar a diagonal. Deixa eu pegar um cinza aqui para a gente achar a diagonal. A diagonal está aqui, ó. Ó, a diagonal está aqui. Certo? Para a gente achar essa diagonal, o que a gente vai fazer, professor? O que a gente precisa encontrar para achar a diagonal? Diagonal a gente só acha com Pitágoras, não é verdade? Ó, a gente só acha com Pitágoras. Então, você tem o triângulo retângulo aqui. Como que é o Pitágoras? Fala para o professor aí, como que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isto, ao quadrado, parabéns, memória excelente. B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, o A a gente vai chamar de diagonal, ó. Então, diagonal ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E independe aqui, tá? Quem é o B e quem é o C, tá bom?
Beleza. Já sabemos como encontrar a diagonal. Certo? Para a gente encontrar essa nossa diagonal, a gente tem algumas coisas ou alguns valores que são bem importantes. Esse valor do teorema, ou seja, esse valor que a gente já possui aqui, é exatamente o A mais B. Ó, o A mais B a gente já calculou, que é esse X mais Y aqui. O nosso X mais Y deu 7 sobre 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma organização. Olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Vamos fazer uma organização com esse A mais B aqui. Porque aqui você tem a diagonal ao quadrado, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado. E a gente vai acabar cancelando esse xy e esse y aqui ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A mais B, ou x mais y. Vou colocar x mais y, para ficar mais fácil. X mais y ao quadrado é igual a 7 sobre 2 também ao quadrado. Professor, como assim? Ó, o seu x mais y deu 7 sobre 2, ó. X mais y é igual a 7 sobre 2. Viu, Stephanie? Olha, o que a gente fez aqui agora? A gente está utilizando a mesma proposta para a gente fazer isso daqui, ó. Tá? Ó, a soma eu elevei ao quadrado e o resultado eu também vou elevar ao quadrado. Por quê? Quando eu elevo ao quadrado aqui, eu tenho o seguinte, ó. X mais y multiplicado por x mais y. Produtos notáveis. O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, você vai fazer chuveirinho aqui. Tá bom? Ou você decora a regra como que é. Vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais duas vezes x e y, mais o y ao quadrado. Tá? Pode fazer a multiplicação para você ver que dá certo. Ó. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes y vai dar 1yx, y vezes x vai dar mais 1yx, que vai dar 2xy aqui, ó. E y vezes y vai dar y ao quadrado. Tá? Então, essa multiplicação aqui vai dar o quê? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso é igual... Deixa eu apagar aqui embaixo. Isso é igual 7 ao quadrado, que é 49. E aqui embaixo, 2 ao quadrado, que é 4. Tá certo? Beleza? Agora, o que eu tenho, então? Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou colocar ele aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. E eu tenho 2 que multiplica xy. Quem é x vezes y? Você já fez ele aqui, ó. X vezes y é meio. Tá vendo aqui, ó? X vezes y é meio. Então, vamos substituir lá já, ó. Meio. Vou colocar até aqui em cima, ó. X vezes o nosso y é meio. Essa é a letra C, tá bom? Isso tudo é igual a 49 sobre 4. 49 sobre 4. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais nosso y ao quadrado, mais 1, ó, 2 vezes 1, 2, 2 dividido por 2 mais 1 é igual a 49 sobre 4. O nosso x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 49 sobre 4 menos 1. Ó, o 1 subtraiu aqui, menos 1. Isso daqui vai dar 45. Lembra lá como que faz isso aqui, ó.
Como que faz 49 sobre 4 menos 1? Ó, vou fazer no cantinho aqui. Deixa eu fazer de amarelo aqui para não confundir. 49 sobre 4, desculpa aqui, sobre 4 menos 1. Vai dar 4 vezes 1, 4. Então vai dar 49 menos 4 sobre 4. Então vai dar 45. Eu fiz o mínimo útil comum, tá? Mínimo útil comum deu 4. 4 sobre 4 dá 1. 1 vezes 49, 49. 4 dividido para 1 aqui, ó. 4. 4 vezes 1, 4. Ó. Tá vendo? Então deu 45 sobre 4. Então o resultado aqui vai dar 45 sobre 4. Ou seja, a nossa diagonal ao quadrado, ó, isso daqui é o valor da nossa diagonal. Então o x ao quadrado mais y ao quadrado é diagonal, ó. Então diagonal ao quadrado é igual a 45 sobre 4. Até aqui tudo bem? Professor, Oi, pode perguntar. tá bom. Ali na 49 sobre 4 menos 1, sempre quando estiver desse jeito aí, tem que fazer um mínimo múltiplo comum? Não tem outra forma de resolver? É só o mínimo múltiplo, né? Só Que o vai mínimo dar certo. Isso. Que aí vai dar um resultado só apenas. Porque o que a gente quer? A gente quer deixar apenas um número ali na frente, tá bom? Tá bom, então ok, obrigada. Aí, por último aqui, eu vou trocar até o pincel aqui pra gente fazer, ó. Diagonal ao quadrado é igual a 45 sobre 4, ou seja, a diagonal é igual a raiz quadrada do nosso 45 sobre 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Do número 4? 2. 2. Qual número multiplicado por qual número dá 45? 5 vezes 9. 5 vezes 9. Qual que é a raiz do número 9? 3. Então, 9 tem raiz. Então, 9 vai para... é 3. E como 5 não tem raiz, fica dentro. Então, ficou 3 raiz de 5 sobre 2. Essa é a nossa resposta. Beleza? Ó, para quem não pegou a raiz de 45 aqui, ó. Raiz de 45 não tem exata. Então, o que é 45? É a raiz do número 9 vezes 5. Aí a pergunta foi, quanto que é a raiz do 9? É 3. Então, 3 para fora, raiz de 5. Tá? Para quem não pegou a raiz de 45, é isso que a gente fez aqui. Beleza, beleza? 3 raiz de 5 sobre 2. Última questão para a gente ir, questão 4. Estão animados ainda? Falta 7 minutinhos ainda na nossa aula. Ah, professor, animado não tô mais não não depois dessa, tá? Pra falar a verdade. Não me abandona, não. Essa aí foi meio confusa. Tá bom. Vamos no passo a passo aqui. Vamos no passo a passo. O que a gente fez, então, para achar a letra A e a B tranquila, né? A área e o perímetro de boa. Sim, o que complicou foi essa C aí. Aí a C, ele pediu a diagonal. Aí a diagonal a gente tem que fazer mais conta. Só por ele ter pedido a diagonal, a gente tem que fazer o seguinte, ó. O que é diagonal? Pitágoras. Então aqui a gente aplicou Pitágoras. Vamos revisar aqui, então a gente termina, ó. Aqui a gente aplicou Pitágoras. Para a gente aplicar Pitágoras, o que a gente faz? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Uma coleguinha nossa muito especial falou já pra gente, ó. Então, D ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Porque um lado é X, outro lado é Y. Tá? Então, a gente substituiu o B e o C. Dito isso, a gente foi, então, para fazer a nossa questão C. Primeira coisa que a gente já sabe. X mais Y ao quadrado. A gente tem que fazer o X mais Y ao quadrado. Por quê? Fazendo x mais y ao quadrado, eu vou encontrar o nosso x ao quadrado, que eu estou precisando dele, e o nosso y ao quadrado. O que eu preciso desse daqui? Eu não preciso desse do meio. Eu preciso desses dois. Porque esses dois é a minha diagonal que está aqui, ó. Em cima, é a minha diagonal. Tá bom? Esses dois é a minha diagonal. Então, sabendo que esses dois é diagonal, eu já substituí ele aqui, ó. Pode ver que ele está substituído aqui, ó, como diagonal, ó. E o resto, professor? O resto você vai ter... Professor, pode falar. Por que eles é a diagonal? Do início, ó. A diagonal não é o Pitágoras? A ao quadrado, B e C.
A ao quadrado é igual a B mais C. Entendeu? Ah, beleza. Beleza? Então, o que que era a nossa diagonal? Nossa diagonal era x e y, ou seja, b mais c. B ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o que eu precisava era disso aqui. Esse outro eu vou ajustar agora. O que que é x vezes y? X vezes y está aqui, ó. Meio, metade. Bom? E aí eu já substituí aqui, ó. Meio, deu 1. E aí o resto é só conta mesmo. Deu 49, deu 45 sobre 4, que deu 3 raiz de 5 sobre 2, que foi o nosso resultado final aqui. Beleza? Beleza, ficou um pouco mais claro. Ficou mais claro? Então tá bom. Eu desejo um bom fim de semana para vocês. Que vocês se recomponham. Eu queria resolver a outra, mas vocês estão aí meio desanimados. A gente resolve na outra aula. Não precisa ter pressa, não. Tá? Melhor vocês É a entenderem, fome, porque- professor. Ô, professor, Vontade de almoçar. Oi, professor, Pode falar. você vai. A aula, ela vai ficar salva onde? Ela tá salva aqui no nosso Drive. Você quer que manda para vocês? Se você quiser mandar, é bom. Tá. Eu vou interromper aqui a gravação